Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre os métodos de custeio. Na aula passada, nós aprendemos sobre o custeio por absorção. O tema de hoje será custeio variável. O método do custeio variável também é conhecido por método de custeio direto. É um dos métodos de custeio mais conhecidos e utilizados entre as empresas, principalmente para a indústria e o comércio. Os custos variáveis ou custos diretos, como o próprio nome sugere, são aqueles que variam de acordo com o volume de produção e vendas da empresa. Ou seja, quanto maior a quantidade produzida, maiores serão esses custos variáveis e vice-versa. O método do custeio variável é um dos mais utilizados pela sua simplicidade e objetividade, já que nesse método são somente apropriados como os custos de fabricação os custos variáveis, sejam eles custos diretos ou indiretos. Os custos fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja produção, não são considerados como custos de produção, mas sim como despesas, nesse método que a gente está vendo, que é o método do custeio variável. O sistema de custeio variável fundamenta-se na separação dos custos em variáveis e fixos, isto é, em custos que oscilam proporcionalmente ao volume da produção ou venda e custos que se mantêm estáveis perantes a volumes de produção e vendas oscilantes dentro de certos limites. Esse sistema produz informações importantíssimas como a margem de contribuição, também conhecida como contribuição marginal, e proporciona os subsídios necessários para a tomada de decisões nas empresas. Alguns conceitos devem ser citados antes que eu passe um exemplo de cálculo por essa metodologia de custeio variável. O primeiro deles seria o CPV, que é o custo dos produtos vendidos. Esse tipo de classificação dos custos de vendas geralmente está associado às indústrias que fabricam os produtos que vendem. Nesse caso, o custo dos produtos será composto de matérias-primas e insumos utilizados na fabricação. O CMV, custo de mercadorias vendidas. Ele é utilizado no cálculo dos custos de vendas de empresas de comércio ou aquelas que apenas revendem mercadorias. Para as mercadorias vendidas, o custo será o próprio preço de compra do item que será revendido. E temos também o CSV, que é o custo dos serviços vendidos, que tem, como o próprio nome ajuda a explicar, é o custo dos serviços prestados. Também é conhecido como custo dos serviços prestados ou CSP. Geralmente, esse tipo de custeio é utilizado em empresas onde não existe a venda de um produto ou mercadoria, e sim a prestação de um serviço, que pode ser desde horas de uma pessoa, como o caso de uma consultoria, por exemplo, escritório de advocacia, agências de marketing, como o aluguel de uma máquina, equipamento ou até mesmo um recurso computacional pago mensalmente, por exemplo, quando as empresas pagam softwares online. Esse tipo de custo ele é um pouco mais complexo e deve ser calculado geralmente pelo método de custeio por absorção. Agora eu vou passar um exemplo aqui para vocês de como que a gente faz esse cálculo pelo método do custeio variável. Então aqui, vamos imaginar que um determinado mês uma empresa está planejando vender 10.000 unidades de trufas e 10.000 unidades de bombons a R$3 cada trufa e R$2 cada bombom. Esse volume de vendas gerará para a empresa, então, um faturamento de 50.000 unidades monetárias. Então, aqui pela tabela, podemos ver que a trufa eu vou fabricar e vender 10.000 unidades a R$3 o valor da unidade e eu vou obter um faturamento de R$30.000. O bombom eu vou fabricar também 10.000 unidades, vender essas 10.000 unidades por R$2 cada uma, tendo um faturamento de R$20.000. Então, o meu faturamento total será de R$50.000.
Todavia, para produzir as trufas e os bombons, a empresa precisará adquirir as matérias-primas e os insumos, como por exemplo os chocolates, recheios, entre outros, utilizados na produção desses itens vendidos. Independente de quanta matéria-prima a empresa comprar, o que importa para o cálculo do custo variável é a quantidade realmente utilizada na produção dos itens vendidos. Então, a gente só vai levar em consideração o que foi utilizado na produção dos itens que foram vendidos naquele período de tempo. Sendo assim, é de extrema importância conhecermos a quantidade de cada matéria-prima utilizada para produzir uma unidade de trufa e também uma unidade do bombom, já que a gente só vai considerar aquela matéria-prima que foi utilizada naquele período de tempo. Assim, fazendo um cálculo simples, podemos chegar no custo variável unitário de cada produto, que seria a quantidade de matéria-prima necessária multiplicada pelo preço de compra dessa matéria-prima. E por fim, multiplicando o custo unitário pela quantidade total do item vendida, teremos o custo variável total, ou o CPV, que é o custo dos produtos vendidos. Por essa tabela, podemos verificar o quanto de cada matéria-prima vai no produto final. Por exemplo, para fazer cada trufa, eu vou utilizar 0,03 kg de chocolate preto, 0,01 kg de creme, 0,02 kg de maracujá. Se eu sei que o quilo do chocolate preto custa R$30 e eu utilizo 0,03 kg, se eu multiplicar 0,03 por 30, eu tenho o custo unitário variável do chocolate preto para cada trufa. A mesma coisa eu vou fazer para o creme, 0,01 vezes R$20. Então, cada trufa eu vou ter um custo de 20 centavos relativo ao creme que eu vou utilizar. E o maracujá eu vou fazer a mesma coisa, 0,02 vezes 5, que vai me dar 10 centavos. Então, o custo unitário de cada trufa será a soma desses três custos aqui, 90 mais 20 mais 10. Então, cada trufa vai me custar R$1,2. Se eu vou produzir e vender 10 mil trufas, o meu custo variável total com as trufas será de R$12.000. A mesma coisa para o bombom. Então, eu sei que em cada bombom eu utilizo 0,02 kg de chocolate branco. Se o quilo custa R$35 e eu multiplicar 0,02 por 35, eu vou ter um custo de 70 centavos em cada bombom relativo ao chocolate branco que eu utilizo. Vou fazer o mesmo cálculo para o chocolate preto e para a avelã. Somando esses três custos aqui, eu tenho que o meu bombom também tem um custo variável de R$1,20. Se eu vou fabricar e vender 10 mil bombons, 10 mil vezes 1,20, eu vou ter um custo variável total de R$20.000. Então, esse era um exemplo do custeio variável e, na sequência, eu vou falar para vocês do custo por atividades. Até mais!